Do caos à abundância. Exatamente isso que aconteceu com Pedro quando Jesus encontrou com ele. Pedro, naquela noite, ele tinha tentado de tudo. Mas vamos entender quem é Pedro? Pedro, um homem empreendedor na área de pescaria. Então ele dominava tudo o que fazia porque ele fazia durante muito tempo de sua vida. Mas naquela noite, antes do encontro de Pedro com Jesus, algo aconteceu. Ele não performou bem. Virou um caos o negócio dele. Mas, de repente, chegou um homem, como quem não quer nada, e orienta Pedro. Joga do outro lado. Pedro, tendo feito tudo possível a madrugada inteira, entendendo muito bem do que fazia, retrucou. Já fiz de tudo, não vai adiantar. Mas, em sequência, ele resolveu obedecer e jogou a rede exatamente no lugar onde Jesus havia orientado. E o que aconteceu? Para a surpresa de Pedro, aquele homem que não havia conseguido pescar nada naquela madrugada, ele precisou de muita, mas muita ajuda mesmo para puxar a rede, porque muitos peixes vieram naquele momento em que ele decidiu obedecer Jesus. Interessante, né? Ele estava num caos, sem saber o que ele ia fazer por não ter pescado nada, e de repente, uma direção e uma obediência mudou a vida dele toda. Essa reflexão veio a mim enquanto eu me preparava para começar o meu dia. E Jesus, de forma muito amorosa e didática comigo, ele disse assim: Filha, o caos que você se encontra hoje é por conta da sua desobediência. Simplesmente faça aquilo que eu te ordenei e tudo mudará. Eu não estou aqui pregando falando nada de prosperidade, de abundância, simplesmente por fazer. E eu nem espero que essa grande abundância que aconteceu com Pedro aconteça comigo da noite para o dia. Mas o que eu espero é ter um coração segundo o coração de Deus. Assim como Davi, que era pecador, sanguinário, adúltero, mas reconhecia o erro dele e se arrependia. Assim quero ser eu. Essa história aconteceu de forma real lá atrás. Mas se a gente for analisar casos e casos reais no tempo atual em que nós estamos, veremos também pessoas saindo do caos para a abundância simplesmente pela obediência. Então, se você, assim como Pedro e assim como eu, se encontra num caos simplesmente porque não obedeceu à voz de Deus, é tempo de se arrepender. Há tempo de se arrepender. Então mude sua rota agora. Tome a decisão de ouvir e obedecer à voz de Deus. E te digo mais: se você conhece alguém que está no mesmo caos, compartilhe essa semente com ela. Coloque aqui nos comentários aquilo que Deus já tem ministrado ao teu coração, do que você realmente precisa fazer e não tem feito. Vamos seguir esse bate-papo? E se você precisar de uma oração, conte comigo também.